Ontem eu mandei uma mensagem para vocês e pedi que vocês me mandem quais eram as questões que vocês queriam que a gente corrigisse hoje de manhã, antes da gente dar sequência. Para a gente não ficar aí pegando uma questão, uma por uma das questões, porque são muitas questões. Tem as do livro, tem aquela extra, só a extra já são 22 questões, ainda juntando as do livro. Então, para a gente não ficar aí agarrada nessas questões, aquela que vocês tivessem facilidade de resolver, não havia necessidade da gente ficar discutindo. Mas aquelas dificuldades, sim. E aí, só a Yane que me mandou, e teve mais alguém, acho que Daniele que me mandou, não lembro. E aí a gente vai pegar essas questões que as meninas têm dificuldades para a gente poder discutir, e aí a gente dá sequência aos estudos. Aí a gente vai entrar na frente B5, que é o livro 2. E eu já vi o Caleb colocou uma postagem lá ontem, né? A respeito da chegada dos livros. Mas aí a gente vai começar a ver como é que fica essa questão dos livros. Eu vejo com ele. Inclusive, Dani, aproveitar então o gancho, como apenas 27 alunos do pré-médio enviaram mensagem, hoje já poderia estar fazendo a retirada dos livros, mas eu preciso que todo mundo envie mensagem para que depois não tenha problema na logística, entendeu? Então eu preciso que a Porque senão galera tem um empenhe aí tanto. no envio da mensagem. Tem gente que ainda não enviou mensagem para o pré-médio. Então Ah, hoje, não, beleza. bobear se hoje à tarde já conseguiria entregar, mas infelizmente não vai dar ainda. Então, pessoal, manda mensagem lá fazendo Porque você favor. começar o material na mão é ruim demais. Mas eles já têm o material no computador. Não é, né? Ah, não, beleza, então. Então vamos lá as questões que as meninas pediram. A primeira questão é a questão número 3, que foi solicitada pelas meninas. Ô, Dani, você vai ter que Oh, parar de compartilhar sua tela e compartilhar de novo. Como você não tinha aberto o arquivo, ele está na página anterior ainda. ah, tá. Então, peraí. Deu agora, Caleb? Não, Dani. Não deu? Então, peraí. Pode compartilhar a tela agora que vai dar. Aí você clica em Então, cima peraí. da aula. Agora deu. Deu. A primeira questão é a questão número 13. Eu não lembro quem me pediu, se eu não me engano, foi Dani mesmo que me pediu. Ela me pediu questões, então a primeira é a 13. Das anteriores aí, alguém tem alguma dúvida? Porque aí a gente sequência. Ninguém me mandou nada. Essa Não, de né? qual frente, Dani? Vou pegar aqui rapidão, porque eu tenho. Só um momento. Essa de qual frente, Dani? Essa é da frente B4. A última que a gente viu semana passada, Brasil Colônia.
Questão 1. A primeira? Uai, eu não tô achando ela aqui, não. Eu não, também tô achando, não. Que página que tá? Essa é aquela lista extra que eu mandei para vocês? Ah, tá, Dani. Eu achei que era no livro. Não, eu pedi que vocês fizessem as do livro e a extra. Então, mas eu Então, fiquei com dúvida, foi nas do livro. Teve gente que me pediu algumas da lista extra e a Yane me pediu algumas do livro. Ah, tá, entendi. Dessa lista ninguém tem dúvida, não? Não. Então vamos seguir nessa aqui, que acho que é ele que me pediu. Então vamos lá. É um enunciado. Eu vou faixinha aqui, que eu não consigo tirar essa faixinha, viu, Caleb? E pega sempre em cima aqui do meu texto. Mas é uma questão que está falando da produção açucareira no Brasil a partir do século XV. E trazendo os portugueses para o território brasileiro, quer dizer, incentivando, né, a ocupar nosso território justamente a partir da lavoura açucareira. Então, a explicação para a afirmação acima, qual dessas alternativas que vai explicar esse enunciado relacionado à produção açucareira no Brasil no século XV? Então, letra A. No sistema de plantation, foi implantado na América, caracterizando-se pela produção em larga escala, pelo latifúndio, pela monocultura e pela mão de obra assalariada. Quando a gente fala do sistema de plantation, a gente tem um tripé de sustentação para esse sistema. Quando a gente fala desse tripé de sustentação, a gente fala de latifúndio, a gente fala de monocultura, mas a gente não fala de mão de obra assalariada. A gente utiliza aqui, nesse caso, a mão de obra. Nossa Senhora. Aqui a gente utiliza a mão de obra escrava e não a mão de obra assalariada. Então, o que torna essa alternativa errada? Falou de plantation, é latifúndio, monocultura e trabalho escravo. Letra B. Na implantação das capitanias, obrigada, Caleb. Na implantação das capitanias hereditárias na América Portuguesa, o que facilitou o cultivo da cana por todo o território colonial. A gente não pode falar que a produção açucareira ela vem todo o território colonial. É uma atividade que se desenvolve no litoral do território brasileiro. Lembra do início da nossa ocupação? Acontece no litoral. A interiorização vem com o desenvolvimento de outras atividades, com a pecuária, com o algodão, com as drogas do sertão, a mineração. Então, a gente não pode afirmar que na implantação das capitanias na América Portuguesa, facilitou o cultivo da cana por todo o território, é só no litoral. Na agricultura de subsistência, que foi largamente utilizada nas colônias americanas e que impulsionou o plantio da cana. Então, o que está dizendo aqui? Que a agricultura de subsistência é que incentivou e que impulsionou o cultivo da lavoura açucareira brasileira. É o contrário. A gente tem o cultivo da lavoura açucareira e por uma questão de necessidade, a gente tem o desenvolvimento da agricultura de subsistência. Essa, sim, vai ser motivada, incentivada, impulsionada para o plantio de cana-de-açúcar. E a lavoura ou a agricultura de subsistência, apesar dela ter sido largamente utilizada, a gente não vai ver uma produção em larga escala dessa atividade, porque ela é só para atender a uma demanda interna. Ela não vai atender à exportação. Para a exportação, a gente tem o cultivo da cana-de-açúcar. Letra D. Nas mudas de cana-de-açúcar encontradas em solo americano, que eram mudas de melhor qualidade do que aquelas encontradas
para o Oriente. Também errado. As mudas que vieram para o território não são mudas que possuem uma qualidade muito melhor, uma qualidade melhor do que aquelas do Oriente. Aliás, a gente nem tinha, antes de se iniciar o cultivo da cana-de-açúcar, não existia produção de açúcar no território brasileiro. Então, a gente nem tinha mudas aqui, essas mudas vieram de fora, e essas mudas que vieram de fora eram mudas de excelente qualidade. Na letra E, no clima quente e úmido da região tropical, a fertilidade do solo, principalmente na disponibilidade de imensas extensões de terra. Então, o que incentivou, o que motivou o desenvolvimento da lavoura açucareira no território brasileiro a partir do século XV? Clima quente, ou seja, a gente tem um clima favorável ao cultivo da cana-de-açúcar, justamente por conta da região em que o território brasileiro, principalmente a região produtora de açúcar, a fertilidade, um solo de excelente qualidade e a disponibilidade da quantidade de terras para poder cultivar esse produto em larga escala. Então, a alternativa é a letra E. Beleza? Ô, Dani. Oi. Faz a questão 19 para mim, por favor. Dá isso aí? Tá, eu vou seguir uma sequência aqui. É a 13, a 15 e a 22. Aí, antes de eu ir para 22, eu passo 9. Tá bom, obrigada. Beleza? Então, vamos lá, 15. Observe a tabela. Oi? Quem me chamou? Evolução do número de engenhos de açúcar por capitania entre o período de 1570 e 1629. Então, aqui nós temos as capitanias produtoras de cana-de-açúcar, Rio Grande, Paraíba, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Puro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Vicente e Santo Amaro. No lateral aqui a gente tem a quantidade dos engenhos existentes em cada uma dessas regiões ou em cada uma dessas capitanias. Então, observe aqui que o Rio Grande, junto com Sergipe, Porto Seguro, são as 3 capitanias onde a gente tem um número menor de engenhos e ele só começou a existir no século XVII. A nossa produção ela começa lá no finalzinho do século XX, aliás, meados do século XVI. A região em que a gente mais tem uma grande quantidade de engenhos desde o início é Pernambuco. Seguida aí, depois a gente tem aí Ilhéus, né? Mas a região onde se concentra a maior quantidade de engenhos e a maior produção na região de Pernambuco. Então, vamos lá na questão. A tabela expressa o que essa tabela aqui está nos afirmando. Então, vamos lá. Letra A. O processo de expansão dos engenhos no decorrer do século XVII, a porção nordeste do Império Português na América. Então, se eu voltar lá na tabela, eu posso afirmar que há um aumento do número de engenhos, principalmente na região nordeste do território brasileiro. Olha, eu tenho aqui Pernambuco, Bahia, eu tenho aqui Porto Seguro. Então, regiões estão na região nordeste do território brasileiro. Se eu pegar as outras regiões, Itamaracá, Espírito Santo, a gente já vai descendo. Então, não está aí na parte nordeste, São Vicente. Então, se a gente observar a tabela como um todo, o maior número de engenhos e o desenvolvimento da lavoura açucareira está na região nordeste do nosso território. A fertilidade do continente americano, que contribuiu para a ocupação equilibrada de áreas litorâneas e do seu interior. A gente volta a afirmar para vocês, quando a gente fala da produção açucareira no Brasil ou do início da nossa ocupação, ela não acontece no interior, ela é no litoral. Então, isso aqui não existe. Nesse momento, isso não existe. Mas e a pecuária que desenvolveu ali paralela à atividade açucareira?
ela não é uma atividade que promove a ocupação no interior do território. A gente tem o início dessa ocupação. Letra C. O declínio da produção açucareira, que enfrentou a concorrência da produção aurífera mais barata e mais lucrativa. De fato, a produção aurífera é mais barata e mais lucrativa. Mas eu não posso falar que o declínio dessa produção está relacionado à concorrência da produção aurífera. O declínio do açucareiro está relacionado a outros fatores, como, por exemplo, a produção pelos holandeses na região das Antilhas. Esse é um fator que leva ao declínio da produção açucareira no Brasil. Letra D. O crescimento da produção no Rio de Janeiro, que incentivou a transferência de Salvador para o centro. Se eu voltar lá na tabela, eu tenho aumento da produção no Rio de Janeiro em grande quantidade, de 1612 para 1629, mas não é isso que leva à transferência da capital de Salvador para a região centro-sul do território, ou para o Rio de Janeiro. O que faz com que a gente tenha uma mudança dessa capital é a atividade mineradora na região das Minas. Essa mudança não está relacionada à atividade açucareira. Para que a gente for a respeito da mineração... Essa que eu fiquei com dúvida, Dani. Oi? Foi justamente essa que eu fiquei com dúvida. Ah, tá. Na hora de discutir mineração, a gente vai ver que a necessidade dessa transferência aqui é para que a corte portuguesa mantivesse um controle maior sobre a mineração, sobre a atividade da região das Minas. Porque a distância entre Salvador e as Minas, naquele momento, é muito grande. Então, às vezes, dificultava o controle da coroa portuguesa. Então, para facilitar esse controle, desce a capital de Salvador para a região centro-sul do nosso território. Então, por conta da produção açucareira, não havia necessidade desse controle, porque você não tem desvio de cana, né? Você produz e exporta. Em relação à atividade mineradora, não, há um risco muito grande de contrato, de você perder a ação de impostos. Então, a coroa acaba descendo essa administração para a região centro-sul, porque aí está pertinho da região das Minas, e aí fica fácil de você controlar aquela atividade. Na letra E, o abandono das faixas próximas do litoral e a interiorização em direção ao sertão para garantir a expansão das culturas. De novo, a gente volta a falar dessa questão de interiorização. A gente não abandono das faixas estão no litoral. Se falando de atividade açucareira, é litoral. A gente não fala que você abandona aquela área e vai em direção ao interior praticando atividade ou outras atividades porque você abandonou a atividade açucareira. Até porque não tem um abandono da atividade açucareira nem dessas áreas que estão mais próximas ao litoral. Quanto mais para o interior existir a produção dessa cidade, mais impede você atender ao mercado externo. Fica mais caro, fica mais complicado, fica bem mais distante dos centros consumidores. Então, o litoral é para eles, naquele momento, o ponto-chave. Ali, para você chegar à Europa, é muito mais rápido, muito mais fácil e muito mais em conta. Então, por isso, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Vamos lá na 19, então. Os escravos são as mãos do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda, né? Aumentar a produção. Assinale a opção que, baseada na citação do Jean Antonil, justifica corretamente os fundamentos da sociedade colonial. Então, o que ele está querendo que a gente assinale na questão, eu quero a opção que, baseado nessa citação, justifique de forma correta
a sociedade colonial. Então, a respeito dessa sociedade, baseado nesta citação, o que é correto eu falar? O que eu posso falar a respeito dessa sociedade? Então, primeiro, a sociedade colonial se resumia ao mundo da Casa Grande e da Senzala, espaços fundamentais de um mundo rural, mediado pelos engenhos açucareiros. Então, a sociedade colonial se resumia ao mundo da Casa Grande e da Senzala, que, olha, os escravos são os pés, os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. Então, significa eu falar o quê? Que sem o escravo, o senhor de engenho não é ninguém. Esse indivíduo não faz nada. Ele é completamente dependente do escravo. É o escravo que faz, é o escravo que trabalha, é o escravo que mantém, o escravo que tenta aquela sociedade. Sem esses indivíduos, aquela opulência ou aquela sociedade, ela não vai existir. Então, em relação a isso, o que é que eu posso dizer? Ela se resume ao mundo da Casa Grande e Senzala, passos fundamentais de um mundo rural, mediado pelos senhores de engenho. O que está errado aqui? Ela não vai se resumir somente a isso aqui. Eu tenho um universo mais complexo do que a Casa Grande e Senzala. Letra B. O ideal da sociedade colonial, segundo os inacianos, ou seja, aqueles indivíduos que seguem Santo Inácio de Loyola, era uma sociedade de missões, o que explica a crítica do jesuíta Antonil à escravidão. Então, eu estou dizendo que aquela sociedade era uma sociedade que se baseava na organização das missões, aqueles povoamentos indígenas utilizados pelos jesuítas para proteger a população nativa. Eu posso falar que o ideal de sociedade colonial era esse, de uma sociedade baseada nas missões que vai proteger a população nativa, levando em consideração essa citação acima? Letra C. A estrutura social do Brasil era fundamentalmente escravista, uma vez que os setores essenciais da economia colonial, exemplo da agromanufatura do açúcar, dependiam do trabalho escravo, sobretudo dos africanos. Então, levando em consideração essa afirmativa, eu posso falar que isso aqui está certo? Que a nossa sociedade, daquele período, era uma sociedade escravista, era uma sociedade que dependia do trabalho escravo para poder desenvolver a sua economia, que sem esse indivíduo, a economia colonial ela não existia. E esses indivíduos naquele período eram utilizados na agromanufatura do açúcar, que era a principal atividade. Letra D. A sociedade escravista erigida na colônia sempre foi condenada pelos jesuítas, que, a exemplo de Antonil, desejavam ardorosamente que índios e africanos se dedicassem ao mundo de Deus. Se a gente voltar lá da semana passada, a Igreja Católica, ela condena a escravização do índio. Esse indivíduo realmente ele tem que se dedicar ao mundo de Deus, ele vai ser catequizado. Já os africanos não. A esses indivíduos alcançarem a salvação, somente o trabalho escravo. Então, se eu levar em consideração essa afirmativa, eu posso falar que essa sociedade ela sempre foi condenada pelos jesuítas e que índios e africanos tinham que se dedicar ao mundo de Deus. Africano, índio, sim. A sociedade colonial possuía duas senhores e escravos, polos antagônicos do latifúndio ou da fazenda, mencionada por Antonil. Posso falar que possuía só duas classes, senhores e escravos? Não, existiam outros grupos sociais dentro daquela sociedade. A gente não vai polarizar somente senhores e escravos. Por isso, levando em consideração a ação, alterna a letra C. Quem me pediu a letra C, entendeu? Ô, Dani, eu não entendi
Por que que não quis Ah, ser a A? Eu ainda não entendi. Por que que tá errado falar que se resumir a casa grande e a senzala? porque a gente não tem só esse mundo, né? A gente não pode resumir a sociedade em casa grande e senzala. Existem outras relações. E tem uma outra questão. Pede para que você, das alternativas, assinale, justificar corretamente o que está na citação acima. Relacionada a esta citação, o que que eu posso afirmar de forma correta? Se eu pegar a letra A, eu posso associar a letra A essa questão que fala, olha, os escravos são as mãos e os pés do Senhor. Quer dizer que aquela sociedade depende desses indivíduos. São esses indivíduos que produzem. São esses indivíduos que sustentam, são esses indivíduos que aumentam a riqueza dentro daquela sociedade. Dessas alternativas, a que melhor está a citação é a letra C. Quando eu falo assim, os escravos são as mãos e os pés do Senhor. Olha, era uma sociedade fundamentalmente escravista. Eles são as mãos e os pés. Quer dizer que são esses indivíduos que produzem, esses indivíduos que geram riqueza. Aí outra coisa, dependiam, quer dizer que essa sociedade, ela dependia do trabalho escravo. Os escravos são as mãos e os pés. Sem eles, o Brasil não é possível fazer, conservar ou aumentar. Quer dizer, sem esses indivíduos, não é possível fazer aquela sociedade progredir, aquela sociedade produzir. Então, das alternativas, a que melhor explica a citação é a letra C. Ok? Obrigada. Então tá. Questão 22 agora. O tráfico de negros escravos para a Polônia representou, ou seja, o que significou o tráfico de escravos para o Brasil? Que sentido ele tem, que significado ele tem para o Brasil naquele período? Eu vou começar de baixo para cima, tá? A letra E. Maior estímulo à agricultura de subsistência. Então, quando eu falo de trabalho escravo no Brasil, eu não vou falar que a chegada de indivíduos ou a utilização desses indivíduos, ela vai de subsistência. Isso aqui está errado. Eu posso falar que estimulou, por exemplo, a produção da atividade. Caiu, Peraí, Dani? gente, compartilhar de novo aqui, viu? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Então, peraí que eu vou colocar de novo aqui. Eu acho que a internet deu uma saidinha. Ah, peraí. Tá igual os presos no Brasil, né, Dani? Dá aquela saidinha e volta. O problema é que os presos não voltam, né? Então, vamos lá. Eu posso falar que cada desses indivíduos ela vai estimular a produção agrícola de exportáveis, como a lavoura de cana-de-açúcar, por exemplo. Então, aqui é uma. Eu também não posso falar que o desenvolvimento ou o estímulo à atividade agrícola é em prejuízo do que vai ser exportado. Os indivíduos eles vêm para exercer a lavoura de produtos